Porque qual o sentido de demorar? Não, nós temos com muitas apresentações aqui, então as pessoas devem ver tudo para ver se não tem nada assim fora do comum e aí a libera. Então, gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, muito boa tarde, em nome dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, programas Biodiversidade e Evolução, Ecologia aplicada à gestão ambiental, Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores e Microbiologia. Este encontro nosso é principalmente por conta de que estamos reiniciando ou iniciando um novo semestre letivo. E esta é uma aula magna que vamos ter. Convidamos o professor Flávio da Fonseca, do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal da Bahia, o qual, muito gentilmente, nos vai dedicar o grato, difícil tempo que ele tem para nós. Eu terei como co-apresentadora a professora doutora Paula Ristow, que vai fazer a apresentação do professor Flávio. Vou deixar apenas alguns avisos para a plateia. Não é? Eu sou aqui apenas uma enzima, e então, como enzima, meu papel é muito restrito. Vocês vão ter um papel muito maior. Então, como enzima, gostaria de dizer que as perguntas no final da apresentação do professor Flávio podem ser feitas via nossa caixinha aqui de comunicações, que vocês devem estar vendo do lado direito. Mas aqueles que quiserem utilizar da palavra também podem fazê-lo, não é? E aqueles que ainda que quiserem utilizar uma câmera, também não haverá problema nenhum. Estamos abertos para o que, como eu disse para a Paula, o que o freguês quiser. Então, pode perguntar via chat, pode perguntar falando, ou pode perguntar também usando a câmera. Então, de novo, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do professor Flávio, a grande capacidade de organização de Paula, que sempre tem ideias brilhantes para nós e nós sempre as recebemos, e juntamente com o professor Milton estão à frente da coordenação do colegiado do programa de pós-graduação em microbiologia. Assim sendo, passaria a palavra para a Paula para que ela faça a apresentação do professor e o introduza para nós o escutarmos. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Bem, então, boa tarde a todos. Eu também gostaria de dar as boas-vindas a todos os estudantes dos programas de pós-graduação no Instituto de Biologia da UFBA e aos professores que também se encontram aqui na sala conosco. E agradecer imensamente ao professor Flávio da Fonseca por ter aceito fazer essa palestra na nossa aula magna. É uma enorme honra para nós, Flávio, ter você conosco nessa tarde. Essa aula que nós já planejamos há muito tempo, né? Eu acho que desde o início desse ano ela seria, talvez até antes, acho que na verdade não, desde o final do ano passado, né? Ela seria a nossa aula magna de 2020.1 e estava agendada para o final de março. E aí a pandemia atropelou as nossas vidas e cá estamos agora retomando o semestre suplementar na UFBA, que iniciou-se na semana passada, então abrilhantando o início do semestre com a sua aula. Então eu gostaria muito de agradecer pela tua disponibilidade de compartilhar conosco os seus conhecimentos, todos os avanços que você tem obtido, né, que você está à frente de diversas pesquisas, né, em Covid-19, e agradeço, então, em nome de todos os programas de pós-graduação do IBio e da UFBA, né, que o Eduardo já citou os nomes. Essa é uma aula magna feita pelos programas em parceria com Seminários Novos e Velhos Saberes, que é coordenado pelo professor Eduardo. Então, eu vou apresentar o professor Flávio, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou mestrado e doutorado em Microbiologia pela UFMG. Realizou 2 pós-doutorados
no NIH dos Estados Unidos e também no Centro de Pesquisas René Rachou. O Flávio é professor associado do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e coordenador do curso de pós-graduação em microbiologia da UFMG. E o tema da palestra do Flávio, o título da palestra é sobre testes e vacinas, ações do CT Vacinas da UFMG no enfrentamento da pandemia. Então, eu passo a palavra para o Flávio e agradeço mais uma vez, e depois da sua fala, a gente retorna para as perguntas. Muito obrigada. E eu que agradeço, Paula, professor Milton, né, professor Eduardo, eu agradeço, né, realmente a gente construiu uma aproximação entre o programa de microbiologia da UFMG e o programa de microbiologia, de pós-graduação em microbiologia da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, e desde o ano passado nós temos estreitado esse programa de colaboração, esse momento de colaboração, e fomos, como você falou, né, Paulo, atropelados pela pandemia, e agora aqui estamos nesse modelo virtual de apresentação, né. Então, a honra é toda minha de estar participando do evento, de estar tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem construindo, e é um esforço não só meu, é um esforço conjunto, né, de todo um grupo de pessoas, de toda uma universidade, né, uma instituição, e tenho certeza que é a mesma coisa aí na Universidade Federal da Bahia e nas outras universidades federais particulares, esse esforço de tentar não voltar à normalidade, né? Nossa normalidade está alterada permanentemente. Para o bem e para o mal, né? A gente vai viver o que está para frente vai ser certamente diferente do que nós deixamos para trás, né? E o que nós estamos tentando fazer é construir esse novo normal de forma que ele seja um normal que apresente ganhos em relação ao que nós não tínhamos anteriormente, que nós aprendamos, né, com o que está acontecendo agora para transformar as nossas realidades numa realidade melhor do que aquela que a gente deixou para trás. Isso tudo vai passar, certamente vai passar, e o que virá depois vai nos definir muito em termos de eficiência, em termos de cumprimento de objetivo que nós temos dentro de uma universidade como a nossa, né? Então, eu vou botar aqui compartilhamento de tela, no modo de apresentação. Vou pedir a Paula que, se tiver algum erro, como quando eu coloco no modo de apresentação, eu não consigo mais me ver aqui. Então, se houver qualquer problema técnico, por favor, me interrompam, tá? Por favor, usem o áudio para me interromper. Então, eu compartilhei a tela toda. Se vocês não estiverem vendo a tela toda, por favor, me avisem, né? Porque eu já não vejo ninguém. Então, gente, primeiro, antes de começar a falar, né, dessas ações, né, testes e vacinas, as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19 que nós desenvolvemos, eu queria apresentar para vocês o que é o CT Vacinas, né? O CT Vacinas, ele é um órgão muito peculiar, é uma instância muito peculiar da UFMG que nós criamos. Ela está acima, ela é quase que um órgão, um apêndice, vamos dizer assim, porque ela não pertence a nenhum programa de pós-graduação, mas ela engloba profissionais de diferentes programas. Então, por exemplo, eu faço parte, né, do programa de pós-graduação em microbiologia, e eu faço parte também do comitê científico do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, que é o CT Vacinas. Eu vou apresentar um pouquinho do que é o CT Vacinas para vocês, né? Durante essa pandemia, de março para cá, o Instituto de Ciências Biológicas ele fechou só agora, ele está reabrindo, inclusive, para pesquisa. Então, eu praticamente mudei meu escritório, né, e muitos dos meus estudantes passaram a atuar dentro do CT Vacinas, né? O Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, ele é uma iniciativa bilateral, ele é formado por pesquisadores da UFMG e da Fiocruz, né, que se juntaram, né, para desenvolver tecnologias e produtos ligados a vacinas, imunobiológicos, kits diagnósticos para a saúde humana e veterinária. O CT Vacinas ele foi originado daquele centro de tecnologia em vacinas, que a gente tem vários no Brasil inteiro, centro de tecnologia em vacinas para dengue, Centro Nacional de Tecnologia, né, os CTNs, né, do CNPq, os antigos programas do milênio, né, e entre esses centros nacionais de tecnologia, né, o Centro de Tecnologia em Vacinas acabou se transformando, como ele é sediado em Minas Gerais, na UFMG, ele acabou se transformando num centro de tecnologia real, físico, né, que é o CT Vacinas.
A ideia principal do CT Vacinas, esse gráfico, esse desenho ilustra um pouquinho do que é isso, né? Qual que é a ideia nossa no CT Vacinas? A gente sabe que nós, pesquisadores, muitas vezes a gente tem uma alta capacidade de gerar ciência, de gerar boas ideias. Em consequência disso, a gente gera produtos de alto valor científico, mas nós temos uma certa dificuldade de transmitir esse conhecimento, por exemplo, para a indústria ou para o setor privado, né, ou para o setor produtivo. Porque às vezes nós produzimos um conhecimento dentro da universidade, a gente quer fazer com que esse conhecimento naturalmente chegue até o público, e a melhor forma de fazer isso chegar ao público é através do setor produtivo, que transforma aquela ideia num produto, e isso, em última instância, né, vai atingir o público via ações públicas ou via ações não públicas, privadas, né? Mas o público ele é atingido dessa forma. Só que muitas vezes nós, pesquisadores, não falamos a mesma língua, né, que o pessoal da indústria, que o pessoal que manufatura uma ideia e transforma essa ideia em produto. Consequentemente, essas ideias que a gente gera dentro da universidade, muitas vezes ficam presas aqui dentro da própria universidade, com baixo valor agregado e baixo valor de mercado, né? A ideia do CT Vacinas é pegar aquelas ideias que já estão desenvolvidas, que provaram, né, tem uma prova de princípio, e transformar aquilo num protótipo, né, fazendo essa ponte, então, entre a universidade e a indústria. Então, é pegar a ideia que um pesquisador desenvolveu no seu laboratório, transformar aquilo numa caixinha, né, a gente brinca, transformar aquilo num produto, né, transformar aquilo numa linguagem que seja entendida pela indústria, e aí sim transferir isso para a indústria, transformando aquele produto que antes tinha alto valor científico, mas baixo valor agregado, baixo valor de mercado, em alguma coisa com alto valor agregado e alto valor de mercado. Então, essa é a intenção do CT Vacinas, é fazer a tradução das ideias que são geradas na universidade para a indústria, para o setor produtivo, tá? Essa é a equipe que integra o CT Vacinas. Como eu falei, ela é multidepartamental e multi-institucional, né, porque ela inclui professores e pesquisadores, não só da UFMG, mas também da Fiocruz de Minas, né, que é o Instituto René Rachou. Vocês estão vendo que a coordenação atual é do professor Ricardo Gazinelli, eu faço parte desse corpo de pesquisadores associados, né? Nós não somos muitos, mas existem muitos estudantes, né, muitos técnicos e muita gente que acaba desenvolvendo o seu trabalho aqui dentro do CT Vacinas com a gente, quando esse trabalho tem a ver, né, com a transformação de uma ideia em produto, que é o principal objetivo do CT Vacinas. Então, aqui dentro, né, o CT Vacinas, eu vou falar até mais no próximo slide, ele fica fora do campus, né, da UFMG, e foi montada uma infraestrutura, né, para trabalhar com biotecnologia, basicamente manipulação e análise de DNA e RNA, cultivo celular de vírus e bactérias, purificação e análise de proteínas recombinantes, que é um ponto muito forte desse instituto, né, desse centro, e também a geração, transformação ou aplicação dessas proteínas recombinantes em testes imunoenzimáticos. Esse é o prédio do BHTEC, que é onde a gente fica instalado, né? BHTEC é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, que é um parque que foi criado com recursos FINEP, com recursos da Prefeitura de Belo Horizonte e com recursos da UFMG, né? O terreno foi doado pela própria UFMG. Hoje o BHTEC tem um prédio só, o CT Vacinas, que está dentro desse prédio, né? Que fica nessa área bonita, né? É uma ilha de vegetação na área da Pampulha, e nessa visão de satélite que vocês estão vendo aí no centro da tela, né? Vocês podem ver o campus da UFMG, e o BHTEC ele é colado no campus de Belo Horizonte, no campus da UFMG, né, aqui em Belo Horizonte. Então, é uma localização estratégica, porque apesar da gente estar fora do campus, nós estamos do lado do campus, e é uma comunicação muito fácil. E deveria ser assim, já que, por exemplo, nós no CT Vacinas somos parte, né, da UFMG. Esse aqui é só para vocês terem uma ideia da estrutura do laboratório que foi montado, né? Essa foto mais... é uma pena que eu não consigo... vocês conseguem ver meu mouse? Bom, eu estou usando ele aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas dá essa para foto... ver, Flávio. Então, ótimo. Então, essa foto à esquerda aqui, esse é o ministro Marcos Pontes, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que veio nos fazer uma visita, e algumas fotos do laboratório de uma forma geral, né? Esse aqui sou eu que vos falo,
Mas na verdade eu não queria nem uma foto minha, não, era mostrar aqui, né, a porta, a entrada do laboratório de CT Vacinas, né? E é um laboratório com uma infraestrutura bastante adequada, bastante boa, né? E dentro desses novos tempos, né, pessoal, usando realmente uma paramentação adequada para trabalhar com o que eu vou mostrar para vocês, que é Covid-19. Mas antes eu vou mostrar algumas coisas que a gente começou a fazer, quem nós éramos, né, antes de haver essa readequação, né, que nós fizemos para trabalhar quase que exclusivamente com Covid-19 a partir do episódio da pandemia que começou para nós em março. Né? Então, aqui, antes de março, né, o CT Vacinas já vinha funcionando desde 2016 e nós já vínhamos trabalhando com uma série de projetos importantes. Por exemplo, como o próprio nome do Instituto fala, né, nós trabalhamos com vacinas e aqui dentro a gente trabalha por exemplo, com uma vacina contra a leishmaniose canina. Talvez essa seja o exemplo de sucesso mais forte do CT Vacinas, né, que é a Leishtec, que foi desenvolvida pelo professor Ricardo Gazinelli, que é o coordenador atual do centro, e pela professora Ana Paula, né, e hoje é o produto, uma vacina contra a leishmaniose, que mais rende royalties à universidade. Né? Ela é produzida por uma parceira nossa, que é a Seva, anteriormente era a Ertap foi comprada pela Seva. Além disso, nós também trabalhamos com outras vacinas, desenvolvimento de outras vacinas, como, por exemplo, uma vacina contra a leishmaniose humana, a leishmaniose visceral humana, né, já que a Leishtec é canina, que continua sendo desenvolvida aqui, ou continuava, e outras doenças também, como doença de Chagas, malária, e algumas vacinas de interesse veterinário, como a circovirose suína, babesiose, erliquiose, etc. Além de vacinas, né, nós também desenvolvemos uma expertise muito grande na geração de testes diagnósticos, principalmente testes diagnósticos sorológicos, mas não apenas os sorológicos. Então, esse é um exemplo que eu mostro para vocês aí na tela, né, de um kit que foi desenvolvido aqui dentro do CT Vacinas para detecção de leishmaniose visceral humana e canina. Né, aqui do lado esquerdo, né, mostrando o resultado de um teste de ELISA que foi desenvolvido aqui, né, com a separação de amostras positivas e negativas. Né, e aqui mais embaixo, um teste que está muito na moda, né, um teste que é muito procurado pela indústria, que é o teste rápido, né, que é aquele teste que gera o resultado em 15 minutos, meia hora, uma hora, dependendo da natureza do teste. Né, nós também trabalhamos aqui tanto com o desenvolvimento de ELISA, né, como com o desenvolvimento também de testes rápidos, né, nesse modelo de teste rápido, semelhante ao teste de gravidez, por exemplo, que é mais comum, todo mundo conhece. Além do teste de leishmaniose, esses testes para parasitose, nós também começamos a desenvolver, né, aqueles eram testes sorológicos, nós também começamos a desenvolver testes moleculares, né, e isso foi um golpe de sorte, não porque esses testes são testes importantes, são testes que apresentam uma tecnologia que, na verdade, as pessoas já dominam, os laboratórios, a maior parte dos laboratórios que trabalham com biologia molecular dominam, que é o PCR em tempo real, principalmente, né, o qPCR, mas a gente teve muita sorte que nós começamos a investir bastante, de forma pesada, no qPCR, um pouco antes da epidemia acontecer, do Covid-19. Então, a gente estava desenvolvendo, por exemplo, as nossas próprias enzimas e os nossos próprios mix de PCR, né? Então, esse aqui, por exemplo, é uma curva utilizando o mix de PCR e a enzima TAC polimerase que nós produzimos aqui dentro do próprio laboratório, comparado com a curva, por exemplo, usando um mix de enzimas comerciais, né, de uma marca famosa. Fizemos também o desenvolvimento de testes, né, de PCR em tempo real para outras doenças, como leishmaniose. Eu não vou entrar em detalhes técnicos desses resultados, para ter, inclusive, tempo da gente conversar sobre o que é o principal assunto dessa apresentação. E também para outras doenças de interesse veterinário, Ehrlichia, né, anaplasmose. Então, foram testes de PCR em tempo real que nós desenvolvemos nos períodos que precederam a epidemia. Aqui ficou meio fora do lugar, não tem problema não, porque eu ia falar primeiro dos testes sorológicos para depois falar dos testes moleculares. Mas não tem problema ter ficado fora do lugar, não. Esses são outros tipos de ELISA, né, vou até passar tudo aqui, e testes rápidos que nós desenvolvemos aqui no CT Vacinas. Então, por exemplo, desenvolvemos um teste para chikungunya, né, também, de novo, aqui mostrando, né, a capacidade de separação de amostras positivas e negativas em ELISA, né, para IgG, nesse caso,
com percentuais de sensibilidade e especificidade muito elevados, né? Esse teste já foi enviado para a Anvisa para que ele seja validado pela Anvisa, para que ele chegue ao mercado. Diga. Também testes de ELISA, IgG e IgM para malária, né, que nós também geramos aqui dentro no CT Vacinas, e todos esses testes também em formato de teste rápido. Por fim, esse é um último teste que a gente estava trabalhando exatamente antes da pandemia acontecer, que é um teste para hepatite D, ou hepatite delta, onde nós também fizemos um ELISA com uma taxa de sensibilidade e especificidade bastante elevada, e estávamos desenvolvendo o teste rápido, né, quando a epidemia aconteceu. Né? Foi exatamente esse próximo slide mostra, né, que foi quando a gente teve que interromper, né, todas as nossas atividades, né, para lidar com esse problema tão grave, né, tão amplo, que foi a ocorrência da pandemia, né, a ocorrência de epidemias globais do SARS-CoV-2 em escala global. Nessa época, né, as universidades pararam, e dentro do CT Vacinas, né, a gente se perguntou, bom, a gente está fora da universidade em termos estruturais, né, em termos de localização, nós temos uma expertise instalada, e o país, né, a gente precisa tentar ajudar de alguma forma no enfrentamento dessa epidemia, né? Opa, eu acho que eu apertei o botão errado aqui, deixa eu voltar para o modo de apresentação. E aí, o que nós fizemos, né, a gente fez uma série de reuniões internas no CT Vacinas e também na UFMG, onde nós notamos que a gente poderia auxiliar no enfrentamento dessa epidemia através de readequações de competências, ou seja, pegando as nossas competências para fazer as diversas coisas que nós estávamos fazendo antes da pandemia e readequar essas competências para trabalhar na geração de soluções para o enfrentamento da Covid-19. Então, nós definimos três linhas de enfrentamento, 3 linhas de ação, que são 3 linhas que acontecem não apenas dentro do CT Vacinas, mas dentro da UFMG de uma forma geral, que é a realização de testes moleculares para a Covid-19, né? O desenvolvimento de testes sorológicos, lembrando, quando a gente começou isso em março, né, havia uma carência tremenda de testes sorológicos no Brasil, né? Não havia, o mundo inteiro estava começando a aprender a lidar com essa pandemia, então não havia no mercado testes sorológicos, e até hoje nós temos problema de testes sorológicos, embora hoje o mercado tenha construído testes sorológicos, muitas empresas e laboratórios no Brasil e no mundo investiram no desenvolvimento, mas a demanda que nós vivemos é uma demanda global, são 7 bilhões de pessoas que precisam de ter acesso a insumos relacionados à Covid-19, e essa demanda intensa faz com que a gente às vezes tenha que esperar meses por importação de insumos, e o que a gente queria fazer é tentar desenvolver insumos nacionais para que a gente pudesse ter alguma autonomia de utilização e de aplicação dentro da realidade de saúde pública no Brasil. E, por fim, a terceira linha, né, que é o desenvolvimento de uma vacina realmente contra a Covid-19. Né? Já vou falar por que fazer uma vacina no Brasil, já que certamente nós teremos uma vacina produzida por algum laboratório estrangeiro antes da vacina brasileira. Nós vamos chegar nesse ponto também mais à frente. Então, o que eu vou fazer agora é tentar explorar as nossas ações, até de uma forma cronológica. Então, vou contar alguns casos para vocês, não ficar mostrando só o resultado, não, porque senão fica muito maçante, mas mostrar realmente o interesse principal, mostrar os bastidores, ou seja, como que nós conseguimos readequar essas competências, o que a gente teve que fazer, que problemas a gente enfrentou para chegar no ponto onde nós estamos chegando hoje e ainda pretendemos ir mais longe. Essa foto é uma foto engraçada porque isso foi uma reunião no final de março, né? A gente ainda não havia, no início de março, né? A universidade ainda estava aberta, as aulas ainda estavam acontecendo, né? E a pandemia já estava acontecendo e nós começamos a nos reunir, muitas vezes de forma presencial. Essa é uma reunião semi-presencial porque vários laboratórios, havia já alguma coisa virtual, alguma coisa no modo remoto, mas as pessoas se aglomeravam
para fazer reuniões em blocos, né? Então eu e aí o professor Jonatas, que é um colega meu aqui do departamento de microbiologia, né, numa reunião com outros professores e coordenadores dentro da UFMG para ver como que a UFMG poderia auxiliar com o diagnóstico. Nessa época ficou claro, né, que o LACEN de Minas Gerais não daria conta de fazer os testes, a demanda de teste era muito alta, e certamente a universidade entendeu que ela poderia auxiliar fornecendo testes moleculares, né, para diagnóstico de Covid-19. Foram muitas conversas, muita discussão, né, mais de 40 laboratórios diferentes se colocaram à disposição para fazer testes, né, e transformar os seus laboratórios na competência que eles tinham para um laboratório de competência de diagnóstico molecular para Covid-19. Né? Foram pessoas com muita garra, inclusive o professor Jonas, que vocês estão vendo do meu lado, né, teve Covid-19 grave, trabalhando com Covid-19 dentro da UFMG. Né? E, felizmente, ele se curou, mas foi vamos dizer assim, uma caminhada bastante difícil para ele. Né? Isso, então, no início de abril, os laboratórios, daqueles 40 laboratórios da UFMG, 7 laboratórios chegaram assim a realmente mudar a sua estrutura e fizemos vamos dizer assim, houve uma validação desses 7 laboratórios, né? O LACEN de Minas Gerais enviou amostras para nós, tipo uma prova, né? Nos enviou, por exemplo, sei lá, 50 amostras de resultado conhecido, a gente fez de modo cego, e os laboratórios que acertassem, né, o diagnóstico daquelas amostras estariam credenciados para auxiliar o LACEN de Minas Gerais a fazer o diagnóstico. Né? Então, essas são as primeiras notícias públicas, né? Saiu no jornal de grande circulação aqui de Belo Horizonte, né? Que no início de abril, né? Essa notícia do dia 4 de abril, né? No início de abril, nós estaríamos aptos a começar a auxiliar o Estado de Minas Gerais em diagnóstico, fazendo diagnóstico, né, molecular do coronavírus, esses 7 laboratórios que foram credenciados junto à FUNED. Então, esses 7 laboratórios são esses que eu estou apresentando aqui, né? O CT Vacinas entre eles. Nós não somos o laboratório que mais faz testes, né? Alguns dos laboratórios, como o NUPAD, por exemplo, que vocês estão vendo nesse gráfico da esquerda, ele é um laboratório de diagnóstico clínico da UFMG, então ele já estava adaptado a fazer esse tipo de diagnóstico com equipe para isso, enquanto os outros laboratórios são laboratórios de pesquisa que se adaptaram rapidamente para tentar auxiliar. Né? Inclusive, enquanto no NUPAD, por exemplo, conta com profissionais, né, com pessoas contratadas, os outros laboratórios realizam os testes a partir de estudantes, né, os estudantes que correspondem à força de trabalho dos laboratórios e que têm gerado resultados dentro do Estado de Minas Gerais para a detecção de Covid-19. Aqui é mais ou menos, né, eu peguei só um mês, que é o mês de julho de 2020, para mostrar um corte, né, um recorte do número de testes e o percentual de testes negativos e positivos, né, para vocês terem uma ideia do tipo de resultado que a gente encontra, vim encontrando até julho. A situação melhorou bastante nos últimos 2 meses, vamos dizer assim, né? Mas antes a gente tinha um percentual bastante alto de resultados positivos dentre as amostras que vinham de hospitais para a gente, né? Lembrando que o LACEN recebe amostras de pessoas atendidas no serviço público, né? Ou através de hospitais, ou através de, por exemplo, das UPAs, etc. E esse é um resultado que saiu recentemente, né? Que coloca em números toda a rede de colaboração que foi criada no Estado de Minas Gerais para a geração de testes diagnósticos molecular para a Covid-19. Né? O que nos deu muito orgulho, embora tenha sido surpresa até para a gente, vocês podem ver aqui na barra verde aqui embaixo, a UFMG, né, esse resultado saiu no final de agosto, ela foi, dessa grande parceria que foi feita dentro do Estado de Minas Gerais, que inclui a FUNED, a UFMG foi a instituição que mais realizou testes dentro do Estado de Minas Gerais, instituição pública. Né? Então, a UFMG, até o final de agosto, já tinha gerado 36 mil resultados, 36 mil testes, enquanto a própria FUNED, que é o LACEN de Minas Gerais, tinha soltado 23 mil resultados, 23.500 resultados para a Covid-19, que mostra realmente, né, o tamanho da interseção que a UFMG foi capaz de fazer em termos de enfrentamento da Covid-19, né? O tamanho
da participação da UFMG dentro do estado de Minas Gerais. E aqui, né, é o número diário, que mostra também a capacidade de cada um desses parceiros em liberar resultados. E, de novo, né, o UFMG corresponde a um número bastante, talvez o maior, na verdade é a maior, né, vocês podem ver aqui pela cor verde, em termos de liberação de resultados diários. Né, alguns dias 400, nós chegamos a liberar quase 800 resultados, uma média de 300 a 400 a 500 resultados por dia. Então, esse é o tamanho da interação, da integração da UFMG entre esses laboratórios do CT Vacinas no auxílio à geração de testes moleculares para a Covid-19 no estado de Minas Gerais. Essa geração, essa integração dos laboratórios da UFMG, esses 7 laboratórios, ela teve tanto sucesso no contexto estadual, né, e institucional também, que a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG resolveu transformar esses 7 laboratórios numa iniciativa permanente e formou uma cooperativa de laboratórios chamada de Coolabs. Esses Coolabs são os 7 laboratórios da UFMG que agora conseguem atender, inclusive, o público privado, o público externo, né, que entra no site do Coolabs, né, entra na Fundep, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade de Minas Gerais, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente recebe demandas para realização de testes também de parceiros privados, como hospitais, empresas, etc. Tamanho foi o sucesso dessa iniciativa dos laboratórios da UFMG. Bom, mas agora eu vou passar para o segundo momento, né, o que é o desenvolvimento de testes sorológicos, né, a segunda linha, vamos dizer assim, de apoio, que incluiu o CT Vacinas mais diretamente nas ações de enfrentamento à Covid-19. Esse slide, ele mostra, né, uma coisa que foi interessante também, uma reunião que foi feita de forma presencial ainda, né, isso parece até uma coisa hoje, né, se a gente pensa em reunião presencial, que coisa estranha, isso não existe, né, parece que foi há tantos anos, tantos séculos atrás, a última vez que a gente conseguiu se reunir presencialmente, né. Mas essa foi uma reunião presencial na FAPEMI, que é a Fundação de Apoio, né, à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e ela aconteceu no início de março de 2020, né, e com vários pesquisadores, eu estava presente, a professora Santuza estava presente aqui do CT Vacinas, pesquisadores de laboratórios aqui da UFMG e da Fiocruz, que poderiam também participar de algum esforço, né, no enfrentamento da Covid-19. E nós estávamos lá discutindo, né, eu lembro até vividamente, e quando chegou o vice-secretário de saúde do estado de Minas Gerais para participar dessa reunião. Então a gente discutindo, papo vai, papo vem, vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo, a gente precisa de ajuda de vocês. E aí, né, eu apresentei alguns resultados que a gente tinha, na verdade nem resultados, né, algumas ideias que a gente tinha em teste sorológico. Alguns colegas até criticaram, falaram, mas CT vacinas não, né? Mas a epidemia, né? O Covid-19, a gente precisa de teste molecular, sorologia não vai ser bom agora, nesse momento, tal. E aí o secretário fez uma intervenção, falando, nós precisamos de sorologia, por quê? Porque eu preciso detectar qual é o meu pessoal médico, gente de linha de frente, médicos, enfermeiros, auxiliares, né? Que já tiveram a Covid-19, eles têm anticorpos contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2, porque se eu detectar esse tipo de profissional, eu sei que esse profissional vai poder entrar nas zonas quentes, porque ele já está imune. Claro, isso hoje há muita discussão se isso é verdade ou não, mas o fato é que essa era uma demanda da secretaria, a gente precisa de um teste sorológico. Aí nós conversamos, aí eu virei, né, eu, professora Santuza, então tá, a gente consegue, nossa média de produção de um teste sorológico é de 8 meses a 1 ano. É o tempo que se leva para gerar um teste sorológico do zero até ele virar um produto, virar uma caixinha, né? Muitas vezes isso é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. E aí o secretário falou assim, não, impossível, a gente precisa disso em 4 meses. E aí eu olhei para a professora Santuza, minha colega, e a gente ficou assim, 4 meses, isso é um recorde absurdo, né? A gente nunca gerou um kit com essa velocidade, mas nós topamos esse desafio. E começamos a trabalhar, então, a partir daquela reunião, no desenvolvimento de um teste sorológico. Nós fizemos primeiro uma triagem in silico para tentar escolher qual seria a melhor proteína para a gente trabalhar com um teste sorológico contra a Covid-19. Nós testamos, obviamente, as duas principais proteínas, foram as proteínas
de superfície na proteína S, né, que é o receptor principal do vírus, que dá ao coronavírus o nome dele, né? Ele parece uma coroa por causa desses receptores na sua superfície, mas também tinha uma proteína que não é da superfície, ela fica logo abaixo da superfície, que é do nucleocapsídeo, que também é muito imunogênica. E na época do SARS, não o SARS-CoV-2, mas do SARS, que aconteceu na Ásia, na China também, né? E do MERS, né, que é são os 2 outros coronavírus graves que aconteceram nesse século, né, a partir do ano 2000. O SARS aconteceu em 2003, 2004, e o MERS em 2012, né, que são 2 coronavírus que surgiram na Ásia também. E lá eles mostraram que o nucleocapsídeo, essa proteína, era muito interessante como marcador sorológico, sendo que ele gerava títulos de anticorpos maiores até que a própria proteína S. Então, nós produzimos umas 4 proteínas diferentes, né? A proteína N do nucleocapsídeo e 3 formas diferentes da proteína S, e testamos isso em ELISA, usando soro de pacientes já infectados com SARS-CoV-2, e detectamos que a proteína N era que dava realmente melhores resultados. Então, nós expressamos esse gel que vocês estão vendo aí, né, é a expressão da proteína N, né, e essa proteína após purificada, né, a gente expressou essa proteína em bactéria, em vetor procarioto, né, e através da indução com IPTG nós conseguimos um rendimento extremamente satisfatório, extremamente significativo, de 63 miligramas de proteína por litro de cultura, uma proteína que é solúvel, né, o que facilita muito o trabalho. Então, começamos a utilizar essa proteína purificada, né, nós purificamos essa proteína e utilizamos essa proteína purificada no ELISA. Né? Esse gráfico aqui da direita, ele é um gráfico apenas para mostrar a titulação do antígeno, né, ou seja, é uma determinação de quantos nanogramas de antígeno da proteína N a gente usaria por poço para poder chegar num resultado de separação adequada entre amostras negativas, aqui em verde, e amostras positivas em vermelho. Chegar a uma conclusão custo-benefício, é claro, a gente podia botar 1.600 nanogramas no poço, separa muito melhor, mas é que você gasta muito mais proteína, então você tem que fazer um balanço custo-benefício. Né? E o uso de 400 nanogramas já era suficiente para separar, né, amostras positivas e negativas de forma bastante satisfatória, e começamos a trabalhar com esse modelo. Construímos esse ELISA e passamos a validar esse ELISA usando bancos de soros, inclusive, que nós mesmos construímos. Não existia, né, isso ainda abril, maio, início de maio, não existia banco de soro grande para SARS-CoV-2. Né? A epidemia ainda estava no seu início, as pessoas ainda estavam apanhando, a gente não tinha os dados, né, a liberação dos dados, dos resultados de testes positivos moleculares em Minas Gerais era muito baixa no início da pandemia, então a gente não tinha acesso a esses pacientes, a gente simplesmente não sabia quem eram os pacientes que eram positivos para SARS-CoV-2. Pausa para tomar uma aguinha aqui. Deve ter feito uma barulhada danada aí, né, gente? Eu estou vendo que está com pouca água e faz barulho. Perdão aí, viu? Enfim, então a gente custou a montar o nosso próprio banco de soro, a contar com alguns bancos de soros de colaboradores, e aí a gente construiu esse ELISA, testou e validou esse ELISA com uma capacidade de separar realmente um ELISA IgG para SARS-CoV-2, para Covid-19, separando pacientes infectados de doadores saudáveis, né? E com dados de especificidade, né, de 95% e sensibilidade também bastante significativo, acima de 80%. Então, foi uma ELISA bastante satisfatória, bastante importante. A gente testou, inclusive, comparando com alguns ELISAs comerciais que começavam a chegar no Brasil na época, um tanto de ELISA chinês, que era uma porcaria, e a nossa ELISA estava realmente com uma performance bastante importante. Né? E aí nós continuamos fazendo a determinação, a montagem desse ELISA, né, a validação desse ELISA, inclusive com testes avançados de reprodutibilidade, intra-ensaio e inter-ensaio. Né? O que é o intra-ensaio? Quando você faz um ELISA, você quer transformar esse ELISA, por exemplo, esse teste sorológico num produto, você tem que fazer vários ensaios com a mesma amostra para ver se ele não dá muita variação, quer dizer que ele está fidedigno, ele está constante. E você faz isso também com lotes diferentes e em dias diferentes, né, para saber se, variando, por exemplo, o operador, a pessoa que realiza o enzima, quem realiza o teste,
ou o lote, né, do teste que você está fazendo, se a variação do lote também causa alguma variação. Né? Isso tudo esses são todos alguns exemplos, né, de validações que são obrigatórias para quando a gente quer desenvolver um produto para atingir mercado, por exemplo. Né? No caso de reprodutibilidade, né, o coeficiente de variação, que esse CV aqui, né, ele tem que ficar abaixo de 20%, para que a Anvisa, por exemplo, aceite isso como um produto viável. Né? E nossos coeficientes de variação, eles nunca foram maiores do que 9%. Então, de fato, a gente conseguiu construir um ELISA com um alto índice de especificidade, com alta sensibilidade e com baixo coeficiente de variação. Então, a gente estava pronto para levar esse ELISA agora para fora do CT Vacinas. E nós fizemos isso, né? Ele foi validado em laboratórios diferentes no Brasil inteiro. Então, por exemplo, o laboratório do professor Edson Durigon, laboratório de virologia da USP, né? Um dos laboratórios mais importantes nesse combate, nesse enfrentamento ao Covid-19, né? O professor Edson Durigon é uma referência. Ele validou esse teste para nós, vocês podem ver aqui. Né? Então, de novo, separando pacientes positivos dos negativos. Né? Esses pacientes aqui embaixo que dão positivos, aliás, que dão negativos, apesar de ser PCR positivos, são provavelmente pacientes que acabaram de ter o PCR confirmado, então ainda não há tempo para eles terem a viragem sorológica, né? Por isso que às vezes a gente tem esse viés, quando a gente usa como parâmetro de inclusão em positividade o PCR, né? Mas ainda assim a gente teve valores de especificidade e sensibilidade bastante elevados, que estão mostrados aqui embaixo. Isso também foi testado no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mesma história, só que aqui agora usando outros vírus importantes, como influenza, sarampo, né? Isso foi enviado para o laboratório referência de vírus respiratório e sarampo da Fiocruz, né? Da Fundação Oswaldo Cruz, professora doutora Marilda Siqueira, e de novo mostrando a alta sensibilidade e especificidade do teste. Né? Isso foi depois compartilhado com a própria Biomanguinhos, né? Para quem não sabe, Biomanguinhos é a unidade fabril da Fiocruz, é a fábrica da Fiocruz, fábrica de vacinas e medicamentos e insumos de imunoensaio que a Fiocruz tem no Rio de Janeiro, e era com quem a gente estava conversando, porque se o nosso objetivo era alcançar o público, né, o ente público, né, isso teria que ser produzido, já que, por exemplo, a UFMG, o CT Vacinas, nós somos desenvolvedores, nós somos pesquisadores, nós não somos fábrica. Então, quando um produto desse chega no estágio que nós desenvolvemos, ou seja, ele está pronto, né, ele está validado, ele está prototipado, agora alguém tem que produzir, nós não somos fábrica. E aí nós começamos a conversar com Biomanguinhos, para que Biomanguinhos assumisse a produção. E aí Biomanguinhos também validou esse kit, para nossa felicidade. Ele considerou o kit melhor do que todos os outros kits que eles testaram de outros laboratórios. E com isso, né, esse kit foi produtado. O que é produtado? Ele foi feito, então, um primeiro lote, né, desse kit em Biomanguinhos. Né? Vocês estão vendo aqui o símbolo de Biomanguinhos e aqui o símbolo do CT Vacinas. Foi feito um lote teste, né, e esse lote teste está atualmente em validação. Né? Para que esse lote teste faz? É para ver se não há, como isso foi produzido lá em Biomanguinhos, né, para ver se não há diferença com o teste que a gente realiza com o kit produzido pela gente. Né? Assim que essa validação for finalizada, né, e alguns resultados a gente já recebeu, mostrando que o teste que eles produziram em Biomanguinhos é idêntico ao nosso em termos de performance, a tendência é que esse kit passe a ser produzido em larga escala por Biomanguinhos, né, o que é uma coisa que nos dá muita felicidade, porque realmente você chegar ao final de 4 meses, né, porque lembra daquela história dos 4 meses? Aquilo foi feito, aquela demanda foi feita para a gente em março. Então, março, abril, maio, junho, né, julho, a gente tinha esse teste pronto. E agora sendo validado por outros laboratórios. Né, e alguns meses mais tarde, ou seja, de março para cá, né, 6 meses, esse teste vai entrar em produção. Foi realmente vamos dizer assim, um fato bastante importante, né, uma conquista bastante importante e muito comemorada por nós aqui, conseguir gerar um resultado, né, um kit, em tão pouco tempo de trabalho.
E, por fim, vou conversar com vocês agora sobre o último aspecto, né, dentre as 3 linhas de readequação do enfrentamento que eu mencionei para vocês, que é a vacina, né? Aqui na UFMG, e particularmente dentro do CT Vacinas, numa colaboração ainda mais intensa com a Fiocruz, então de novo, o CT Vacinas já é uma iniciativa Fiocruz UFMG, mas a iniciativa da vacina, ela aconteceu dentro do contexto da Rede Vírus, que foi uma rede gerada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Na época, 6 meses atrás, ainda tinha um C aqui no final, era MCTIC, né? Agora é só MCTI. Criou essa Rede Vírus, que é uma rede que engloba laboratórios do Brasil inteiro, né? Focando em estudos muito bem determinados, muito bem focados sobre Covid-19. Estudos que vão desde a geração de vacina até os estudos genéticos, né, das variações genéticas do vírus que circula no Brasil. Então, essa Rede Vírus englobou todos esses pesquisadores dos diferentes estados brasileiros, né, e aqui em Belo Horizonte, nós, juntamente, né, juntando a UFMG, o Fiocruz e o CT Vacinas, iniciamos o desenvolvimento de uma vacina brasileira, né? Na verdade, dentro do MCTIC, né, dentro dessa Rede Vírus, foram 2 iniciativas. A iniciativa da UFMG Fiocruz, Belo Horizonte, e a iniciativa da USP, né, do Hospital do Coração Albert Einstein, em São Paulo, o professor Jorge Calil, que também está desenvolvendo uma vacina lá. E aqui, nossa vacina, a estratégia que nós adotamos, é uma vacina quimérica. Por que ela é quimérica? Eu vou mostrar mais à frente para vocês, porque ela é uma mistura de 2 vírus diferentes, e ela é uma vacina bivalente, que objetiva a proteção tanto contra a Covid-19, contra também a gripe sazonal, gripe causada pelo vírus influenza. Então, primeiro, deixa eu tentar, isso aqui é só não quis mostrar isso na introdução dessa apresentação, né, porque eu não ia ficar falando muito de coronavírus, eu acho que está todo mundo cansado desse coronavírus, todo mundo já conhece a cara dele, né, esse é o famigerado coronavírus, SARS-CoV-2, e o genoma dele, né? E as proteínas principais que estão sendo mostradas aqui em relação ao genoma dele. Um genoma de RNA, um genoma bastante grande para um vírus de RNA, né? E algumas proteínas importantes, como a proteína Spike, que está aqui, né? Que é uma proteína importante e deve fazer parte de qualquer vacina, né? E outras proteínas aqui, a protease, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a proteína Spike, que é a proteína que aqui está em amarelo nesse desenho do vírus, que corresponde aos receptores virais e recobrem, né, as partículas virais, sendo importantes proteínas contra as quais nós precisamos gerar anticorpo para proteger contra infecções causadas pelos coronavírus. Esse desenho ele representa exatamente a estratégia utilizada aqui na UFMG, aqui no CT Vacinas, né, para gerar uma vacina contra a Covid-19, usando como base a vacina contra a influenza, contra a gripe comum. Tá? Aqui no canto direito, né, esquerdo, perdão, a gente tem 2 vírus, o desenho, né, esquemático de 2 vírus influenza, que causa gripe. Em vermelho é o vírus que está circulando, é o vírus patogênico que causa gripe. Em verde é um vírus atenuado, que é usado como vacina contra coronavírus, contra o vírus influenza, não no Brasil, tá? No Brasil, a vacina para influenza, para gripe que a gente toma, né, as pessoas tomam, ela é uma vacina focada primeiro para idosos, para pessoas que lidam em linha de frente com saúde, para professores, e depois, quando os estoques de vacina são suficientes, o governo libera para outros públicos também. Mas no Brasil a vacina é inativada, é um vírus morto, vírus influenza morto. Em alguns países, no entanto, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma vacina atenuada, que é esse vírus verde aqui, né, tá colorido de verde aqui, que é um vírus influenza, cujo genoma foi alterado para que ele se tornasse não patogênico. Tá? Então ele é usado como vacina, a pessoa se vacina e fica protegida contra o vírus patogênico, que aqui está marcado em vermelho. Tá? A vacina, né, na verdade, é uma mistura desses dois. O que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, o vírus não patogênico, então a maior parte do genoma, né, as estruturas e as proteínas não estruturais são do vírus não patogênico, e aí, né, por recombinação entre esses dois,
né, na verdade não é nem recombinação, né, é um rearranjo entre esses dois, as proteínas externas do vírus pertencem ao vírus patogênico. Então, essa aqui é a vacina sazonal contra a gripe, tá? Bom, o que a gente fez? A gente pegou esse vírus, que é a vacina sazonal contra a gripe, que é utilizada anualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, já que esse é um vírus vivo, e através de engenharia genética, nós inserimos no genoma desse vírus, né, o gene que codifica a proteína S, ou uma porção importante da proteína S do coronavírus, tá? Que aqui está marcadinho em azul. O resultado dessa mistura é um vírus influenza, né, que expressa em vermelho aqui todas as proteínas importantes do vírus influenza, mas pelo fato de nós termos inserido um gene que codifica a proteína S do coronavírus no interior, no genoma desse vírus influenza, ele também expressa em sua superfície proteínas, né, parte da proteína de superfície do coronavírus. Por isso, essa é uma vacina quimérica. Por quê? Porque ela é uma vacina baseada no vírus influenza vacinal, aqui em vermelhinho todas as proteínas importantes do vírus influenza, mas ele também produz na sua superfície proteínas do vírus SARS-CoV-2. A ideia é usar esse produto como vacina e os anticorpos gerados contra esse vírus quimérico protegeriam tanto contra o vírus influenza, como também contra o vírus, né, contra o coronavírus, SARS-CoV-2. Por isso, ele é uma vacina bivalente. Tá? Então, essa é a ideia básica por trás da vacina sendo trabalhada aqui na UFMG. Essa é uma vacina que está em desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês alguns resultados. Né? Nós utilizamos uma porção chamada S1, uma parte do gene que codifica a proteína S, codifica apenas uma parte, a proteína S é muito grande, então o gene que codifica a proteína S não caberia, né, dentro do genoma do vírus influenza, então nós tivemos que usar uma parte, né, essa parte chamada S1, e também em outras construções nós testamos um pedaço ainda mais pequenininho, ainda menor ainda, né, que é o sítio de ligação receptor da proteína S1 de coronavírus, fazendo com que o nosso influenza quimérico expressasse na sua superfície, né, essas proteínas componentes da proteína S de coronavírus. Isso aqui é só um gel para mostrar que nós tivemos sucesso nesse PCR do genoma desse vírus, mostrando, né, que ele contém, então, um pedaço dentro do seu genoma que codifica a proteína S do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. Essa é só para... Eu não vou entrar em detalhes, né, para mostrar como que isso é construído através de uma técnica de genética reversa. Né? O vírus influenza, ele possui 8, vamos dizer assim, cromossomos. Né? O genoma dele é constituído de 8 pedaços de RNA. Então, para construir esse vírus, o que a gente faz é clonar cada um desses cromossomos, entre aspas, num plasmídio, e aí a gente transfecta esse plasmídio com esses diferentes cromossomos, com esses diferentes plasmídios, né, esses diferentes cromossomos. E lá dentro, esses cromossomos são expressos, e a gente consegue, então, gerar um vírus sintético, né, contendo os genes codificados em cada um desses cromossomos, entre aspas, né, e inclusive esses vírus modificados, mostrando aqui nesse desenho, né, as diferentes proteínas na superfície do vírus. Então, é uma técnica que é chamada de genética reversa. Né? Esse grupo de dados aqui é para mostrar a segurança do vetor que a gente está usando. Né? Como eu falei para vocês naquele slide anterior, a gente usa um vírus vivo, atenuado, mas a gente tem que mostrar que ele realmente continua atenuado. Né? Isso aqui para mostrar, essas siglas, vou pedir para vocês não se preocuparem com as siglas, são 2 vírus diferentes, né? A gente tem que se cercar de tudo quanto é jeito para saber qual que vai funcionar. Então, 169 é um vírus influenza, 166 é outro vírus influenza, né? Mostrando apenas, né, que aqui em cima, esse que está em triângulo vermelho, né, é o vírus atenuado, mostrando que ele não causa nenhum mal em camundongo, por exemplo, enquanto a gente joga o vírus não alterado, o vírus influenza no camundongo, esse camundongo perde peso, alguns camundongos morrem, mostrando, né, que o gene que a gente está usando, o nosso vetor, né, o vírus influenza, onde a gente vai inserir, onde a gente inseriu a proteína, o gene codificador da proteína do coronavírus, ele é inócuo, né, para o hospedeiro, aqui no caso,
né, camundongo, mas também seria para o hospedeiro humano. É o que nós vamos mostrar ainda no futuro. Enquanto que o vírus influenza selvagem é capaz de causar perda de peso e morte em camundongo. Aqui já é um dado mostrando, né, por imunofluorescência, né, então o que vocês estão vendo aí marcadinho em azul, né, se vocês olharem os painéis maiores, eles são, na verdade, a junção de todos os outros painéis pequenos, então vocês não precisam olhar os painéis pequenininhos. Né, o que está marcado em azul é o núcleo de todas as células, isso é uma monocamada de células em cultura. O que está marcado em vermelho, né, é a expressão da proteína hemaglutinina, que é uma proteína típica do vírus influenza, e o que está marcado em verde é a expressão da proteína S, ou de parte da proteína S do SARS-CoV-2, do coronavírus. Está até mostrado aqui, né, em um detalhe, né, uma célula, por exemplo, onde a gente tem a colocalização de proteínas da hemaglutinina e também da proteína S do SARS-CoV-2, mostrando que esse vírus que está infectando essa célula, por exemplo, expressa essas duas proteínas, né? Mostrando que a gente teve realmente sucesso em construir o vírus influenza que produzisse de forma recombinante uma proteína do vírus SARS-CoV-2, né? Que é a base da ideia dessa vacina quimérica. E nós, então, começamos a fazer os testes pré-clínicos. Obviamente, esses são resultados bastante incipientes, porque os testes pré-clínicos, o que são testes pré-clínicos? Teste em animal, né, usando camundongo. Mostrando, né, aqui são diferentes vírus que vocês podem ver que a gente construiu. Né, ainda não está muito padronizado, porque a gente está ainda muito nesse momento de teste, e a gente vai construindo diferentes vírus ou diferentes clones virais, né? Por exemplo, RBD4 e RBD7 é o mesmo vírus, diferentes clones, né? Porque às vezes tem alguma diferença que a gente não conhece, não entendeu na hora de construir aquele vírus, que faz com que um clone seja mais eficiente que o outro, né? Então, o que nós estamos mostrando aqui é a produção de GA e de GG no soro de camundongos inoculados com essa vacina, né? Mostrando a produção de anticorpos anti-influenza, porque é um vírus influenza, mas também a produção de anticorpos anti-SARS-CoV-2, né? Mostrando que o inóculo, que a imunização de camundongo com esse vírus quimérico gera anticorpos tanto contra a influenza quanto contra o SARS-CoV-2. Né? É nessa etapa que a gente se encontra atualmente na construção desses vírus vacinais, né? E a intenção agora é ampliar esses testes pré-clínicos para que a gente possa realmente demonstrar a eficácia dessa vacina. E aí uma pergunta que surge, né, que às vezes a gente é confrontado com essa pergunta, seria: para que fazer uma vacina brasileira, que certamente não vai sair antes do que as vacinas mais, vamos dizer assim, desenvolvidas que já existem no mundo, né? Todo dia vocês veem no jornal a vacina de Oxford, a vacina da Rússia, a vacina chinesa, são vacinas que já se encontram em testes em seres humanos. Então, certamente, essas vacinas vão ficar prontas, né? Hoje a gente tem cerca de 25 vacinas no mundo inteiro sendo testadas em seres humanos, ou seja, em fase clínica de desenvolvimento vacinal. Dessas 7, 8 já estão em fase 3, né? A fase de desenvolvimento de teste em seres humanos, que é a fase clínica, ela tem 3 subfases, que é a fase 1, que é quando você testa um número pequeno de voluntários, para ver se tem algum efeito colateral a vacina. A fase 2, ela testa a imunogenicidade da vacina também, num número pequeno de voluntários. E a fase 3 é o Enem das vacinas, né? Você já não faz num número pequeno de voluntários, você testa isso em milhares de voluntários, e esses voluntários vão para suas casas e são expostos naturalmente ao Covid-19, né, ao SARS-CoV-2, e se avalia, então, a eficácia da vacina, se afinal ela protege ou não. Somente a fase 3 avalia a proteção, por isso que ela é tão importante. Tá? E hoje a gente tem cerca de 8 vacinas no mundo inteiro já em fase 3 de teste clínico. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que então fazer uma vacina nacional? Tá? Tem 2 respostas. Primeiro, para ganhar tempo, né? A gente vai precisar de uma vacina importada, uma vacina produzida externamente, já que as vacinas brasileiras, as iniciativas brasileiras ainda estão numa etapa de desenvolvimento anterior. E segundo, né, é para andar com as próprias pernas, né? Se teve uma coisa que essa pandemia nos ensinou, é a importância da ciência e a importância de investir em ciência, né? Nós vimos aí a dificuldade dos laboratórios no Brasil inteiro em gerar testes
diagnósticos para a Covid-19. Por quê? Porque o Brasil importa tudo. Né? A gente não tem testes nacionalizados. Então, se o mundo inteiro está importando e comprando teste, nós vamos entrar numa fila. Né? E essa fila pode ser de meses. Nós aprendemos isso a duras penas. Né? Isso vai ser a mesma coisa para a vacina. Se a gente se depender apenas da tecnologia importada, da tecnologia dos países que estão mais avançados, né, no desenvolvimento de suas vacinas, né, nós vamos ser sempre dependentes de uma fila que vai se formar, porque não tenho dúvida, né, essa é uma demanda de 7 bilhões de doses, se for uma dose só. Se a vacina precisar de 2 doses, nós estamos falando de 14 bilhões. Né, se forem 3 doses, né, aí nós estamos falando de 21 bilhões de doses. Né, 7 bilhões é o número de pessoas na Terra, mais ou menos. Né, então, assim, se a gente realmente não quiser entrar numa fila, numa dependência externa absurda, nós precisamos desenvolver alternativas nacionais. O Brasil precisa voltar a investir em tecnologia, a ser um país que desenvolve tecnologia, ao invés de ser um país importador de tecnologia. Bom, então, para finalizar, né, eu queria agradecer os nossos financiadores principais, né, CNPq, FINEP, FAPEMIG, o SUS, Ministério da Saúde, né, principalmente o MCTIC, né, e alguns dos apoiadores, como a Fundep, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa daqui da UFMG, né, o Governo do Estado de Minas Gerais, né, e o próprio BHTEC. E, por fim, né, esse é só uma informação interessante, né? Hoje eu mostrei algumas fotos do laboratório, né, do CT Vacinas, que ocupa 2 salas dentro do CT, dentro do BHTEC, né, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Hoje nós temos cerca de 200 metros quadrados de laboratório, mas nós desenvolvemos, né, uma proposta arquitetônica e técnica para a construção de um prédio com 6.200 metros quadrados, que será a sede do CT Vacinas, né, com uma capacidade muito expandida. Obviamente, isso estava pegando fogo antes da pandemia, e com a pandemia tudo deu uma paralisada, mas agora, né, entendendo a importância dos institutos de pesquisa voltada à vacina e diagnóstico, né, nós voltamos a trabalhar na busca de parceiros públicos e privados para financiar, né, um projeto desse calibre, que é a construção de uma sede própria, aqui dentro do próprio BHTEC. Então, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. É um volume de informação um pouco grande, desculpa se foi corrido, né, e eu fico absolutamente à disposição de vocês para responder perguntas. Obrigado, gente. Paula, você está aí? Não, deve estar, né? De qualquer forma, muito agradecido por ter nos oferecido esse grande pedaço de informações, não é? E nós sabemos que trabalhar com investigação no Brasil não é muito fácil. E, além dessa dificuldade, conseguir ultrapassar a barreira do tempo é algo que, seguramente, nós só podemos dar as congratulações pelo trabalho muito legal que vocês estão fazendo e conseguiram fazer. Eu espero aí da plateia manifestações. A plateia, como já disse anteriormente, pode digitar suas perguntas, pode também abrir seu microfone e fazer perguntas, ou até mesmo utilizar na câmera, de acordo com suas conveniências. Eu tenho 2 perguntas para começar. Para estimular o pessoal, né? Para estimular. Não, mas em verdade é para estimular a minha curiosidade. Uma você praticamente já respondeu, não é relativamente à questão porque nós vamos ter uma vacina, não é bem isso. Mas a minha preocupação é mais como humano, não é? Eu esperaria, ou talvez gostaria de que essas vacinas não fossem 230 vacinas, 90 vacinas ou 80 vacinas, não é? Que nós aprendêssemos a trabalhar em cooperação. E essas fronteiras
políticas que existem ou geográficas, não é? Mas para mim elas são muito mais políticas do que geográficas, porque até mesmo dentro do nosso país nós as vemos, não é? Elas deixassem de existir. E aí a gente vê que Cuba está também bem avançada em uma vacina, o México está também com uma vacina, não é, quimérica, assim como essa que vocês estão planejando. Ouvi falar, não tenho certeza, sobre a Argentina. E aí eu lhe pergunto se, pelo menos entre esses países, tem havido um intercâmbio adicional, além apenas de publicações, se vocês trocam informações. Essa é a primeira pergunta. A segunda é só uma notícia, mas as pessoas devem ter ouvido hoje, né, de que os países mais desenvolvidos, que representam 13% da população mundial, já adquiriram 51%, até ontem, 51% de todas as vacinas que eventualmente podem vir a ser produzidas. Vocês imaginem, não temos nem vacina, mas 51% dessas vacinas elas já foram vendidas e serão utilizadas, obviamente, por aqueles que têm mais grana. Mas minha pergunta é, a gente vê muita tecnologia com nanopartículas e vacina, nanopartículas em controle de algumas doenças, principalmente bactérias. Você tem ideia de alguma coisa sobre, eventualmente, o uso de nanopartículas para a questão desse vírus? Então, vamos lá, professor Eduardo. Primeiro, a primeira pergunta é realmente uma situação muito peculiar, uma situação muito complexa, né? Que a gente viu acontecer em diversos, não só no Brasil, mas em diversos outros países do mundo, que foi a politização do enfrentamento à Covid-19, né? Nós vimos isso em relação a medicamento, a adoção vamos dizer assim, de políticas ou de instruções que não levaram em consideração a opinião científica, mas foram conduzidas de forma política. Então, dentro de toda essa crise, né, de forma global, houve uma interseção muitas vezes danosa entre a política e a ciência, né, uma politização da ciência. Eu sou uma pessoa, claro, todos nós temos nossas posições políticas, todos nós temos nossas convicções, mas para exercer livremente as nossas competências e até com honestidade científica, né, a gente precisa de se desvestir de política e tratar a ciência com aquilo que ela é, como algo desvirtuado de posições, né? Ela é o que os seus resultados mostram, ela deve ser apolítica, partidária, sem bandeira, ela deve levar o que a gente tem de dado em consideração. Então, esse é o primeiro aspecto, né? E de alguma forma isso foi bastante, e é bastante danoso ainda, essa politização, essa multilateralização da ciência, principalmente no enfrentamento do Covid-19. Com relação à cooperação entre os diferentes países, isso não foi algo realmente que surgiu e não surge facilmente. Eu não sei, dentro do escopo da UFMG, por exemplo, eu desconheço interações no âmbito de desenvolvimento de vacina entre países como Cuba e o Brasil, ou México e o Brasil. Pode ser que exista dentro de ações individuais de pesquisadores ou instituições brasileiras, mas em termos de governo não há. Em termos de política governamental, seja estadual, seja federal, não há. Embora alguns acordos bilaterais tenham sido desenvolvidos e são exemplos importantes também. Então, por exemplo, de novo, não politizando, tá? Eu estou tratando ciência como ciência, mas o acordo que foi feito com Oxford, por exemplo, né? Foi um acordo federal com a Universidade de Oxford e uma empresa sueca de desenvolvimento biotecnológico. Foi um acordo que eu julguei na época, ainda julgo como um acordo bom, porque na época a gente sabe que o Brasil vai ter dificuldade de enfrentar essa fila de posicionamento de entrega de vacina, né? E ao fazer um acordo dessa natureza, isso nos coloca numa posição melhor na fila, né?
Então, assim, tirando posições políticas à parte, eu achei que foi um acordo benéfico para o Brasil, tá? Um acordo, ainda que envolvesse questões financeiras, de política de Estado, enfim. Mesma coisa é a minha opinião em relação à interseção entre o governo do Estado de São Paulo e a Sinovac chinesa, né, e outras eventuais interseções que possam acontecer nessa natureza, né? Onde se dá espaço para a ciência acontecer dentro de um acordo feito entre diferentes entes científicos. O próprio governo, através de algumas instâncias, ou as próprias instituições, por exemplo, dentro da UFMG, há mecanismos de interação e cooperação internacional. Então, há um fórum de pesquisadores, principalmente de Brasil-China, né, com a participação também de outros países, como Índia, como Rússia, como Canadá, em fóruns de discussão constantes, onde há troca, sim, de informação. Vou dar um exemplo até importante. Numa desses fóruns que eu participei junto com a professora Santuza, nós conseguimos uma colaboração importante com um pesquisador canadense que desenvolveu uma vacina, um insumo, né, a expressão dessa proteína S, né, que é a proteína de superfície do coronavírus, com um laboratório, uma universidade canadense. Isso foi transformado em um acordo oficial, e agora a gente tem acesso às células que esse canadense gerou e que expressam a proteína S de coronavírus para a gente usar como antígeno para diagnóstico ou como antígeno vacinal, né, como imunógeno. Então, esse tipo de ação há, mas não há uma ação, vamos dizer assim, em âmbitos superiores para que haja uma cooperação além da cooperação institucional ou da cooperação lateral, vamos dizer assim. Bom, acho que foi essa a resposta para a primeira pergunta. E a sua segunda pergunta tem a ver com a geração de vacinas ou insumos tecnológicos, né, seja de diagnóstico, etc., usando nanomateriais, né, nanopartículas e outras estratégias, vamos dizer assim, não clássicas, né? A gente tem, sim, ouvido falar, na verdade, há iniciativas globais para a utilização, né? Por exemplo, as vacinas de RNA, né? Ficou muito famosa a iniciativa daquela empresa americana chamada Moderna, que desenvolveu uma vacina de RNA mensageiro, e é uma vacina, não é de RNA nu, ela é uma vacina onde o RNA é associado a um carreador nanoparticulado. Então, é um exemplo macroscópico, vamos dizer assim, um exemplo macro, né? Não macroscópico, mas um exemplo macro de uma estratégia usando esse tipo de abordagem. Aqui na UFMG também, coincidentemente, o meu grupo de pesquisa, a gente tem alguma experiência em trabalhar com nanopartículas de ouro, e nós desenvolvemos também um sensor de nanopartículas de ouro acoplado a proteínas expressas, por exemplo, essas proteínas S e N, que a gente produziu aqui no CT Vacinas, né, acoplado a essas proteínas, e quando a gente coloca soro de pacientes que tiveram Covid-19, nós conseguimos detectar um sinal com uma sensibilidade até 1000 vezes maior do que a sensibilidade provida por um ELISA. Tá? Esse é um estudo que está em andamento, né? Nós já realizamos a parte de laboratório, de bancada, e estamos fazendo agora as análises, porque tem muita física, você tem que tirar derivada de não sei de onde e tal. Então, é um grupo multidisciplinar que está trabalhando na construção desse sensor. E há outras iniciativas globais também nesse sentido. Tá? Eu me alonguei aqui, não sei se eu consegui responder as suas duas perguntas. Eduardo, quer comentar? Não, vou passar a palavra para você. Muito obrigado pelas minhas dúvidas serem sido dirimidas. Legal. Paula, com você. Bom, então eu queria começar agradecendo por essa palestra, Flávio, que eu acho que foi fantástica. Foi uma fantástica oportunidade para todos nós conhecermos de como vocês enfrentaram a Covid-19, como vocês têm enfrentado, né? Como que vocês caminharam, fizeram essa caminhada. Porque, de fato, você relatou experiências muito bonitas, muito bacanas, né? De como a ciência ela ajuda, ela contribui para a sociedade, trazendo realmente providências, né? Novas formas de diagnóstico e possivelmente uma vacina que são tão necessárias. Então, eu acho que foi uma aula de ciência nessa nossa área de microbiologia, mas também com interesse para todos, né? Já que todos estão, nesse momento, ávidos por soluções, né?
Então, hoje a gente tem aqui alunos e professores de vários cursos de pós-graduação que talvez não tenham, o grupo da ecologia, o grupo de biodiversidade e evolução, talvez não tenham tanta familiaridade com algumas técnicas, mas conseguiram certamente perceber do passo a passo, dessa metodologia de como a gente chega numa solução baseada em boa ciência. Então, eu queria te agradecer pelo encadeamento da palestra, por você ter sido tão didático e ter, de fato, trazido seus dados, né, seus experimentos, seus dados experimentais. Eu acho que isso, para todos, é muito bom, sobretudo para os alunos que estão em formação, né? Então, enquanto o pessoal vai aquecendo, que bom, começaram a comentar no chat. Eu queria convidar os alunos a se manifestarem, e os professores também, porque é um tema super importante. Nós estamos acompanhando diariamente as notícias, como o Flávio falou, né? Vacina russa, vacina de Oxford sendo testada na Bahia por voluntários, né, daqui. E há muita curiosidade e também muita apreensão em tudo isso. Então, acho que também é o momento de tirar nossas dúvidas com alguém que entende profundamente do assunto, né? E enquanto o pessoal vai aquecendo aí, criando coragem, não precisa ter tanta coragem não, viu, pessoal? É só ligar o microfone e pedir a palavra. Até deixar, né, eu pensei no início, quando a gente estava fazendo a minha apresentação, Paula, né, dos programas que estão aí participando também, né, pessoal da ecologia, da evolução, que às vezes não tem tanta familiaridade, né, isso é muita micro... Na verdade, eu também, no início dessa história toda, eu nunca fui um cara que lidei muito, por exemplo, com PCR em tempo real, precisei me transformar não vou dizer um expert, mas hoje eu sou um bom pesquisador que utiliza essa ferramenta, né, um bom utilitário, né, um bom utilizador dessa ferramenta. Mas a mensagem que eu deixo, inclusive, eu faço parte do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus da UFMG também. E é um comitê que engloba médicos, né, engloba pesquisadores da área biológica, é o meu caso, mas engloba pessoal da área de humanidades, né, pessoal da área de ciências sociais, pessoal, né, de outras áreas. Né? E trabalhar nesse modo transdisciplinar tem sido muito bom. Né? E a mensagem que eu estou entendendo, que eu estou vendo, inclusive percebendo os alunos da UFMG que começam a se manifestar também, é que o enfrentamento ele não cabe somente àqueles que estão diretamente envolvidos com o desenvolvimento de um produto para lidar com a Covid-19, mas é o enfrentamento dentro da sua microárea, né? Gerando soluções dentro da sua área, se não são soluções diretamente aplicáveis à Covid-19, mas são discussões que devem ser conduzidas por todos. Nós estamos vivendo um momento histórico, né? Nós vamos olhar daqui a 50 anos, 20 anos, 30 anos, e lembrar do que aconteceu em 2020, né? Então participem desse momento de forma ativa, não fiquem em casa esperando, né, o presencial voltar, mas se engajem, independente da sua área, e discuta o que você quer para esse novo normal, o que vocês vão querer para esse retorno presencial quando ele acontecer. Isso é uma discussão que merece o engajamento de todo mundo, de qualquer área. Com certeza. A gente já tem perguntas, mas antes disso eu queria só também fazer mais um comentário que me chamou a atenção na tua fala. Além da ciência, o quanto você trouxe de dois aspectos. Um, de todo o esforço dos laboratórios em se tornarem laboratórios que poderiam assessorar a Covid, né, no diagnóstico, porque quem está de fora pensa que estava tudo pronto, mas aqui na UFBA a gente também teve esse movimento, e foi um movimento muito intenso de transformar os laboratórios que tinham, às vezes, apenas um equipamento que era viável para o diagnóstico. Os outros laboratórios foram cedendo equipamentos, né? Eu cedi um equipamento para a farmácia, outros laboratórios devem ter cedido para esse laboratório de farmácia poder fazer o diagnóstico, né? E foi uma mobilização imensa de formação de pessoas através dos LACENs, né? Aqui no nosso caso do LACEN Bahia, e de montar um laboratório e depois alguns que pudessem responder. E a questão humana, né, Flávio, que você trouxe na sua fala também, como foi para as pessoas, né, os pesquisadores que estavam ali na lida e que até adoeceu, um colega. Então, assim, tem muitos aspectos que você trouxe, além da ciência, que acho que são muito ricos para todos conhecerem, aqueles que ainda não conheciam, né? Então, o mais importante seja a parte humana dessa história toda, né? Sem dúvida.
foi muito desafio junto, foi muito desafio, foi uma mudança de como funciona o cérebro até, né? Toda uma mudança muito grande. Então, eu vou seguir aqui a ordem do chat, e a gente tem a Larissa Vasconcelos, que é uma aluna da PG Microbiologia, que quer fazer uma pergunta. Lari, você pode abrir a câmera se quiser, ou abrir o áudio, como você preferir. Depois o professor Milton, e aí eu vou passando a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Flávio. Gostaria de parabenizar pela aula, eu gostei muito de tudo que você disse. E eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada não só, na verdade, à pandemia do Covid-19, um pouco além, mas tendo em vista o desempenho da CT Vacinas e também de outras instituições públicas que você ressaltou, como Fiocruz, Butantan e universidades públicas, no enfrentamento da Covid-19, eu queria saber se você acredita que essas instituições vão se manter alertas, se é que elas já não se mantêm alertas, para potenciais novas pandemias que, inclusive, podem surgir no Brasil. Eu pergunto isso principalmente pelo fato de que o Brasil, a gente sabe da biodiversidade enorme que a gente tem no país, mas que pelo desmatamento crescente, que a gente só vê aumentar a cada dia, o contato de animais silvestres com as pessoas é cada vez maior, e isso é um fator que pode favorecer o aparecimento de pandemias. Obrigada. Oi, Larissa, eu que agradeço a sua pergunta. Eu espero que sim. Mas o exemplo recente que a gente tem é que a gente não aprendeu a lição. Eu vou te dar um exemplo que eu estou pensando. Há 3 anos atrás, nós estamos em 2020, não mais, 4, 5 anos atrás, o que surgiu no Brasil que todo mundo lembra? Afetou o Brasil inteiro e o Nordeste particularmente de forma muito severa. Zika, lembra? Quando o Zika surgiu, o Brasil inteiro se mobilizou, não era uma pandemia como é agora, mas houve uma mobilização e uma mobilização, inclusive, de recursos muito intensa. Houve liberação de dinheiro para estudo para a Zika, e o Brasil conseguiu, através da formação de redes que envolveram esses parceiros que você mencionou, muitos parceiros, como a UFBA, como a UFMG, como a UFRJ, a USP, e instituições de pesquisa como Fiocruz, Butantan, entre outros, E o Brasil conseguiu dar uma resposta considerada muito importante no cenário internacional em relação à Zika. Determinou a etiologia da microcefalia por Zika, determinou uma série de aspectos patológicos, gerou métodos de diagnóstico, enfim, uma resposta muito forte e muito importante no cenário global. E aí o que aconteceu? Isso foi 2015, 16, 17, a Zika sumiu. E com isso foi embora o dinheiro, e os laboratórios que investiram e que formaram pessoal, virologistas, por exemplo, já que a gente está falando de um exemplo de virologia, podia ser uma bactéria, podia ser um fungo, podia ser um parasita, podia ser qualquer outra coisa, esse pessoal que foi formado na linha de frente, no campo de batalha, ficou sem bolsa, porque as bolsas começaram a ser cortadas, a gente viu o que aconteceu com o investimento em ciência nos 2 últimos anos. E o resultado é que quando aconteceu a pandemia de SARS-CoV, de Covid-19, os laboratórios estavam sucateados. Por que o Brasil está atrás, entre aspas, corrida para vacina? Porque os laboratórios tiveram que se remontar para começar a produzir ciência. A Paula estava contando, teve que emprestar equipamento para um, insumo para outro, o pessoal tentar fazer alguma coisa. Um país que é sério, que investe em ciência, ele não investe em ciência só quando o bicho está pegando, só quando a epidemia acontece. Você tem que investir o tempo inteiro, para quando a epidemia chegar, você está pronto para enfrentar. E não trocar o pneu com o carro andando, que é o que a gente está fazendo. Então, eu espero que a gente aprenda, porque o nosso exemplo recente mostra que nós não aprendemos que ciência se investe de forma perene, de forma constante, não só quando aparece uma emergência como essa. Obrigada, Flávio. Então, professor Milton, se quiserem também os outros que vão fazer perguntas já ir abrindo o microfone, é bom, porque demora um pouquinho. Parabéns, Flávio, pela apresentação. Obrigado pela conversa, pelo bate-papo que a gente está tendo aqui. Na verdade, você já respondeu minha pergunta, era exatamente isso, a influência das outras redes, do Zika vírus, até mesmo anteriormente da dengue,
no combate ao coronavírus, né, a Covid-19. Então, a minha pergunta era exatamente essa. Obrigado. Obrigado, professor. E, de fato, a experiência de trabalhar em rede que foi gerada durante esse tempo da Zika, da dengue mesmo, foi muito importante para a gente se mobilizar rapidamente em rede para trabalhar. Isso foi extremamente importante. O que não mitiga o problema, né, de que a gente não tinha recurso. Olha só que coisa interessante, a gente ganhou muito dinheiro. Eu acho que, por exemplo, laboratórios que estão trabalhando com a rede vírus receberam recursos importantes, né? Mas o que a gente tem brigado, discutido, não é que, assim, é muito bom receber esse recurso agora, mas o investimento em ciência tem que ser constante, não pode acontecer apenas quando a emergência surge, porque senão nós vamos estar sempre atrás. Sem dúvida. Lucas Barbosa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Que nem a Larissa, eu queria agradecer pelas aulas, ela foi, assim, em alguns momentos bastante esclarecedora, outros eu não sabia de algumas coisas, enfim, mas foi muito boa de um modo geral. E eu queria perguntar, na verdade, eu tenho ouvido alguns burburinhos, assim, de que a gente está de frente para a revolução da ciência, da medicina como um todo, que devido a esse tanto de fluxo de investimento em ciência de uma vez só e nunca foi tão rápido essa criação de vacinas, né? A H1N1 saiu ano passado, se eu não me engano, a vacina. Mas se isso é algum tipo de esperança para, nessa década ainda, a gente descobrir vacinas e curas para doenças que ainda não tem nenhum tipo de horizonte, assim, digamos, para chegar nesse ponto, o que você acha? Que está acontecendo a revolução ou não? Obrigado, Lucas. A gente tem vivido uma revolução científica do ponto de biotecnologia quase que sem parar, mas ela tem momentos em que ela dá um pulo, né? E certamente a gente está vivendo um momento de revolução científica agora, de todos os aspectos. Acho que nunca na história recente houve um aporte de recursos tão grande em nível global, né? Então, um volume de dinheiro muito grande. Ciência não é barata, ciência se faz com gasto de dinheiro, né? Então, muitos laboratórios e muitos institutos de pesquisa públicos e privados no mundo inteiro estão recebendo recursos para fazer ciência de ponta. Então, é óbvio que quando você tem recurso e tem muita gente boa trabalhando, coisas boas acontecem, né? Então, um dado interessante, nunca se produziu tanto paper, né? Paper, publicação científica, é um termômetro interessante para se medir desenvolvimento científico, né? E o volume de artigos sobre SARS-CoV, desde o início da pandemia, já ultrapassou a marca de 2 milhões, né? Então, é um número absurdo e que mostra o tamanho dessa revolução científica. A questão da vacina, ela tem dois lados. De fato, a gente nunca gerou produtos vacinais com tanta rapidez e testou com tanta rapidez. Isso é fato. Tá? Então, isso é um resultado, um fruto desse momento que nós estamos vivendo. Agora, tem um efeito colateral, né? A necessidade de velocidade acaba impactando a forma como essas vacinas estão sendo testadas. Então, isso abre espaço para algumas deturpações, como foi, por exemplo, a vacina russa, né, que antes mesmo de ter qualquer publicação, qualquer indício científico observável pela comunidade, né, científica internacional, já estava sendo usado em populações, né? Então, esse é um efeito colateral que precisa ser repensado, né? Porque se a gente está testando essas vacinas num período de tempo menor, com mais rapidez, isso pode gerar também problemas no futuro, né? Mas o que se tem feito é que mesmo os órgãos regulamentadores de vacina, né, apesar de terem limitado o tempo, né, do estudo para que a gente tenha uma vacina de forma mais rápida, eles têm feito tudo em termos do que é possível, né, para que garanta a segurança e que as respostas dadas por esses testes vacinais sejam corretas e indiquem a segurança, né? A gente teve um exemplo recente aí, né, da vacina de Oxford, que sofreu uma pausa porque surgiu um efeito colateral grave num voluntário participante do estudo. Então, assim, certamente você está certo, né? Nós vamos viver, estamos vivendo, né? E vamos poder quantificar isso mais à frente, quando a gente olhar de fora, né? O tamanho da revolução tecnológica e biotecnológica que está acontecendo. Interpessoal também. Olha nós aqui.
Obrigada, Flávio. Tem uma pergunta da Thalita Gomes. Após a vacina ser disponibilizada, terá um público específico para ser vacinado, exemplo, idosos, e daí esperamos a imunidade de rebanho, ou a vacina será para todos? A Thalita, né? Thalita, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente. Nós não teremos imediatamente uma vacina para todos, infelizmente, né? Isso é algo que é consensual entre as pessoas da área, que não existe hoje nenhum laboratório no mundo, né? Nenhuma instituição, nenhum laboratório público, privado, fábrica, que consiga produzir a quantidade de vacina que a gente precisa. Então, nós vamos precisar ou da integração entre esses diferentes parceiros, né, para atender uma demanda que é global, né, ou o que é mais provável de acontecer imediatamente é que, à medida que essas vacinas sejam liberadas, elas vão ser liberadas para uso público de forma compartimentada. Né? Então, determinados compartimentos de população, determinadas parcelas da população serão atendidas antes. Então, por exemplo, né, usando o exemplo da vacina de Oxford, né, mas eu poderia usar o exemplo da vacina chinesa também. O que se diz é que os primeiros milhões de doses serão utilizados nas pessoas de combate, de linha de frente, então, né, pessoal médico, enfermeiros, etc. Nas pessoas que não, por exemplo, que não podem se omitir de trabalho com aglomeração, por exemplo, os entes de segurança pública, né? E as pessoas mais afetadas. As pessoas mais afetadas, basta a gente ver onde que estão concentradas as taxas de óbitos em todos os países, que conglomeram exatamente pacientes idosos, pacientes com comorbidades. Então, na hora de fazer a compartimentalização, o escalonamento, né, da distribuição vacinal, ela certamente não vai chegar para uma população inteira disponível antes de 2022, né, e nesse período onde a população inteira não pode ser, não terá condição de ser totalmente coberta, né, a compartimentalização, né, o escalonamento vai atingir esses grupos, idosos, as pessoas com comorbidades e as pessoas profissionalmente engajadas no enfrentamento. Essa é uma resposta que eu acho que até gelou as pessoas, né? Porque 2022 é muito tempo, né? Mas assim, é até importante, Paulo, a gente vai ter uma vacina antes de 2022. A gente pode ter uma vacina já sendo liberada no final desse ano, né? Mas a pergunta da Thalita, eu acho que esse é o ponto. Quando que ela vai estar disponível? Não liberada, disponível. Sim, eu acho que esse é o ponto que a gente sabe que demora muito. Se você tomar como exemplo a vacina de gripe, que nós temos que tomar todo ano, o tempo que leva até vacinar a população inteira, e mesmo assim a cobertura vacinal é baixa e falta vacina. Sempre que eu penso nisso, eu fico, gente, como é que vai ser com essa vacina de SARS-CoV-2, né? A dinâmica vai ter que melhorar muito para conseguir, de fato, no Brasil, se você pensar, o Biomanguinhos é o maior produtor mundial de febre, de vacina para febre amarela. Lembra quando teve o surto de febre amarela 3 anos atrás? Que se conversou até de fracionar a vacina para poder dar conta de atender ao aumento da demanda. E olha que nós estamos falando era uma vacina que não era para vacinar a população brasileira inteira, mas grupos específicos em regiões geográficas específicas. E Biomanguinhos não deu conta. Agora imagina... Né? Entrou no calendário de vacinação fracionada, né? Fracionada. Agora imagina essa vacina que é uma demanda global, todo mundo precisa, né? Todos. Então vai ser complicado. Ô Flávio, uma coisa que eu sempre fico pensando, a gente tem planta vacinal para SARS-CoV-2 suficiente ou a gente vai ter que deixar de produzir vacina de febre amarela ou gripe para poder produzir a vacina de SARS-CoV-2? Estão construindo novas plantas vacinais? Como é que está a situação aí? Eu lembro de uma entrevista com o Dr. Anthony Fauci. Né? Anthony Fauci é o ex-diretor do NIH e atual uma pessoa que muito importante nos Estados Unidos, né? Consultor na área de saúde, né? Um cara muito influente. E ele fazia uma entrevista que eu li logo no início da pandemia, e ele falava assim, gente, nós não temos nem ideia de vacina ainda, mas a gente tem que começar a construir fábrica para fazer vacina agora. Isso era maio. Eu lembro disso também. Pois é, e a gente não construiu, não. Então, hoje, né, claro, eu não estou nessa área, né, eu não estou dentro de Biomanguinhos, estou dentro do Butantan. Mas a gente não acha, de forma leiga, que a gente tenha infraestrutura já gerada para produzir essa demanda de vacinas.
Então, teria que deixar de produzir alguma vacina para poder passar a produzir SARS-CoV-2 no Brasil, provavelmente. Alguma outra estratégia, aluguel de espaço físico, não sei. Isso, né, é uma discussão que está acontecendo, e não é só no Brasil, não. Nossa, é grave, né? É grave. Lucas Barbosa tem uma outra pergunta, passando para ele, então. Na verdade, é só uma continuação da pergunta de Thalita, porque se só vão ter vacina, assim, em 2022 para todo mundo, né, que é o que você está falando, então a gente só pode declarar estado de fim de pandemia quando chegar essa vacina para todo mundo ou quando as mortes estabilizarem num valor mínimo, digamos assim? Ô, Lucas, eu queria ter essa resposta, cara. Né? Tudo que a gente tenta aqui é fazer conjecturas, né? Exercício de futurologia. Mas uma coisa que a gente tem discutido é que essa pandemia está longe do seu fim. Pra você ter uma ideia, quando a gente olha para o passado, tá? Vamos usar 2 exemplos no passado. Primeiro, a influenza, a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola ela teve 3 ondas ao longo de 2 anos. É claro, era outro mundo, a gente não tinha tecnologia médica, era outra história, né? Mas em 2009 a gente teve a epidemia, que também foi considerada uma pandemia, da gripe suína, que também veio em 3 ondas, né? É claro que ela não teve nem 1/10 do impacto que a epidemia de SARS-CoV-2 está tendo, pandemia, né? Mas vieram em ondas. Então, não há por que não acreditar que nós enfrentaremos novas ondas, né? Ao longo não só do final desse ano, mas no ano que vem também. E essas ondas elas vão acompanhar o fluxo de flexibilização. Então, agora os nossos números estão começando a ficar descendentes, vai havendo a flexibilização. Eu vi hoje no jornal, o Estado de Minas, por exemplo, já está pensando em liberar, não sei como é que está na Bahia, mas o Estado de Minas Gerais falando que as escolas particulares de ensino médio já vão começar a retorno presencial a partir da semana que vem, o que eu fiquei chocado aqui, eu li isso hoje de manhã, né? Então, esses movimentos de flexibilização vão certamente impactar e causar novos picos, né, de casos. A gente está vendo isso na Europa, né, em Israel, na Austrália, vários lugares que estão à frente da gente na pandemia estão voltando a cogitar fechamento de escola, lockdown, essas coisas. Então, a impressão que nós temos é que nós teremos que conviver com o Covid-19 por um tempo ainda bastante grande, né, em estado de atenção por pelo menos 1, 2 anos aí para frente. Não sei te dizer quanto, mas nós temos um tempo ainda para passar por isso. Flávio, obrigada. Eu queria também te fazer uma pergunta sobre essa questão de como é a imunidade. Se você pudesse explicar um pouquinho para a gente da imunidade desse vírus e o que então a gente pode esperar como vacina para atingir uma imunidade protetora. E ainda nas vacinas, a taxa de mutação do vírus, como ela é também, e se a gente vai precisar ficar pensando que essa vacina tenha que futuramente ter novas composições anuais em função de uma taxa de mutação alta. O que a gente já sabe sobre isso? Você me apertou sem me abraçar agora, Paula, porque imunidade Não, é só porque eu não entendo muito também. Eu queria poder entender um pouco mais, vai até onde der. Porque, na verdade, de novo, né, quisera eu ter a resposta. Mas, assim, há alguns indícios importantes. Estudos feitos no mundo inteiro, e até pela gente, nós estamos vendo isso, a gente tem acompanhado pacientes que soroconvertem, ou que dão PCR positivo, e aí a gente passa a acompanhar, a gente acompanha por 3 meses. Mais de 60% desses pacientes, ao final de 3 meses, eles convertem, então você tem lá, né, a curva de anticorpos anti-SARS-CoV-2 de IgG chega lá em cima, e aí ela começa a cair. E ao final de 3 meses ela some. Então, no final de 3 meses, os anticorpos desaparecem. Isso quer dizer que essa pessoa não está mais imune? Não. Né? Porque ela tem ainda linfócitos B de memória, né? E ela tem linfócitos T, resposta celular. Então, é uma mistura de emoções, né? É certamente uma má notícia o fato de que a longevidade dos anticorpos é pequena, mas há estudos que mostram que a resposta celular ela é de longa duração e ela ainda apresenta um componente interessante, que é de proteção cruzada.
ou seja, pessoas que tiveram infecções por outros coronavírus humanos, como esses que causam resfriados comuns, podem ter até um determinado grau de proteção cruzada. A gente não está vendo isso na população porque a gente está vendo 1 milhão de mortes no mundo, né? Então, você olha assim, então não está protegendo nada, porque todo mundo fica resfriado. Mas isso são indícios de que pode haver, sim, uma proteção, se não cruzada, mas uma proteção dada por linfócitos, né, por células do sistema imune, para pessoas que se infectam, né? Também não é tão frequente assim, apesar de a gente ter algumas publicações nesse sentido, a reinfecção, né? A gente viu na mídia alguns relatos de reinfecção, mas ela não parece, até o momento, ser tão frequente, o que é um indício a favor do fato de que talvez a gente tenha, sim, imunidade protetora, né? A gente ainda não sabe a longevidade, porque é tudo muito novo, né? Com relação à vacina, eu falo uma coisa para as pessoas que muita gente me procura assim, então ferrou, né? Se nossos anticorpos só duram 3 meses, a vacina, a gente vai ter que tomar vacina de 3 em 3 meses. Aí eu falo assim, gente, vamos lembrar uma coisa, a imunidade gerada contra a vacina é diferente da imunidade gerada contra a infecção, porque o vírus ele tem mecanismos de fuga, né? De evitar que a pessoa responda com intensidade. Uma vacina, não. Então, pode ser que uma resposta gerada contra uma vacina dure 10 anos, e a resposta gerada contra o vírus dure só 3 meses, mas ainda assim a resposta da vacina protege contra o vírus. São mecanismos diferentes de geração de resposta imune. Então, tem esse aspecto. Mas tem um aspecto que você mencionou também. O vírus vai mutar? A gente não sabe. Os coronavírus, eles possuem os maiores genomas de RNA dentre todos os vírus. Eles são os maiores vírus de RNA conhecidos. E eles possuem uma RNA polimerase com atividade revisora. O que isso quer dizer em linguagem simples? Ele erra pouco. Se ele erra pouco, ele muta pouco. Então, pode ser que ele não seja um vírus com taxas de mutação tão elevadas. O que possa nos garantir de que uma vacina eficaz seja eficaz por um tempo relativamente grande e não seja igual à influenza, né, que a gente tem que tomar vacina todo ano. Mas a gente ainda não sabe. Tudo isso eu acho, né? Tudo é exercício de futurologia. Certo. Tem mais 1 ou 2 perguntas, assim. Mais ou menos alguma coisa que você já falou, mas a gente acompanhou, em relação à vacina, você falou do enorme esforço que está sendo feito para produzir vacina mais rápido, né? E aí a gente sabe, bom, no exterior a gente não tem como saber como eles estão fazendo isso, né? Mas no caso do Brasil, como que vocês, por exemplo, na UFMG, estão conseguindo otimizar o tempo para produzir a vacina de vocês e vocês ainda estão em testes pré-clínicos, né? Testes com animais. Um recorde. Aí mesmo em testes pré-clínicos, sem dúvida, já é um recorde. Já é um recorde. Mas trabalhei um período com vacina e... Pois a gente sabe. Gente, é muito legal, é importante. Eu tive estudantes que trabalharam na tese de doutorado e eu precisava, se eu fizesse o mestrado e o doutorado numa vacina para gerar um resultado para publicar, mas que está longe de um teste pré-clínico, né? Quanto tempo vocês acham que vocês vão levar até os testes clínicos, Flávio? E o que vocês estão conseguindo fazer para otimizar esse tempo, para diminuir esse tempo? Pois primeiro vamos falar do que a gente está fazendo para otimização. De novo, a readequação, tá? Então, o que a gente fez, por exemplo, dentro do CT Vacinas? Nós fomos atrás dos melhores profissionais, né? Então, eram, por exemplo, a gente teve um influxo, é importante mencionar, houve um influxo muito grande de recursos, principalmente no Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente com muita bolsa de pós-doutorado voltada para desenvolvimento de vacina. Então, a gente conseguiu contratar bons pós-docs com muita experiência em vacina do Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem na nossa equipe gente que veio de São Paulo, gente que veio do Rio, gente que veio, não sei se da Bahia tem alguém, mas do Ceará tem um colega. Então, gente que estava distribuída no Brasil que a gente conseguiu atrair para trabalhar. Hoje a gente montou uma equipe muito grande, 100% envolvida num único projeto, né? Então não tem mais 2 estudantes num projeto, um estudante conduzindo sua tese, não, são hoje 15, 16 profissionais, porque pós-doc não é mais estudante, é profissional, né? Fora doutorandos e mestrandos voltados para um mesmo objetivo. Então é uma equipe grande, conduzindo um mesmo projeto e com otimização de recursos, porque realmente a gente recebeu muito recurso para trabalhar com o desenvolvimento dessa vacina. Né? Não preciso nem... os 2 laboratórios
que estão trabalhando com vacina no contexto do MCTI, por exemplo, receberam juntos 10 milhões de reais para trabalhar com essa vacina. É um dinheiro que a gente nunca tinha visto. Agora eu vou te dar um exemplo curioso. Sabe quanto recebeu a Moderna, que é uma empresa pequena americana, para trabalhar na vacina deles? 540 milhões de dólares. Nós recebemos 10 milhões de reais. Então, ainda que seja um dinheiro que a gente nunca viu, tanto dinheiro assim, né, isso mostra o hiato de investimento em ciência, né, entre os dois países. Mas então é isso, Paula. A gente investiu na montagem de uma equipe focada num único projeto, né, e com recurso disponível. Né, é o que está permitindo a gente avançar, né, de forma intensa. É bacana ver a estratégia de vocês, né? Eu tenho mais uma pergunta também, Flávio, que eu não sei se você vai conseguir desenvolver muito, mas assim, é algo que a gente vivencia, né? A população está vivenciando essa quantidade de diferentes testes diagnósticos. A gente não conhece a origem dos testes, você procura um laboratório e vai fazer um teste, mas você não sabe qual é a origem desse teste, você não sabe a sensibilidade nem a especificidade, você vai lá, faz um teste sorológico e também tem teste em farmácia. Então, eu tenho casos, né, aí falando mais de experiência pessoal, casos na família que tiveram toda a sintomatologia clássica de Covid-19, com perda de paladar e todos os outros sintomas que acompanham, e todos os testes negativos, né? A PCR negativa, a sorologia depois de um tempo negativa, e ninguém sabe o que essas pessoas tiveram. Eu acredito que isso deva estar acontecendo de forma geral. E aí, se você pudesse comentar um pouco sobre essa questão, né? Os testes que estão no mercado e, no caso da UFMG, vocês estão com um teste que parece muito bom, acima de 90% de sensibilidade, acima de 90% de especificidade, então isso é muito bom. Mas o que eu soube, através de palestras, lendo jornal também, enfim, é que os testes que estão muitas vezes no mercado têm menores índices de sensibilidade e especificidade. Esse é um problema gigante, Paula. Eu tive acesso, para você ter uma ideia, vou te contar um caso, né? Ao dossiê produzido pela Anvisa para liberação de um kit de teste rápido que chegou no Brasil, um kit chinês. Tá certo que isso foi há 4 meses atrás, a gente estava desesperado por testes, a gente ainda não tinha, a gente que eu digo, né, o Brasil. Nesse teste que chegou para a Anvisa, o documento analisado pela Anvisa tinha 8 amostras. Eram 3 negativas e 5 positivas. E foi com base em 8 amostras que a Anvisa liberou a entrada desse teste no Brasil. Entendeu? Então, isso é só para você ter uma ideia da qualidade dos testes que realmente chegaram. E hoje a gente tem noção, assim, né? A gente tem exemplos, muitos exemplos igual ao seu. Tem muita porcaria no mercado, mas é muito. E não é só teste sorológico, não. Nós fizemos a validação de 2 testes moleculares aqui no CoolLabs, nos laboratórios conjuntos da UFMG. E são 2 kits de qPCR para Covid-19 que estão no mercado. Não vou falar uma questão ética, mas num deles a gente realmente fez a validação, a gente escreveu um laudo para o Ministério da Ciência e Tecnologia e falou, nós não vamos usar esse kit, não precisa nem mandar, tá? Por causa disso. O segundo foi uma imposição. A gente recebeu um kit que foi comprado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para a gente usar, porque eles queriam que a gente fizesse teste. Era o kit que a gente tem. Quando a gente foi testar, ele não funciona. Né? Aí o que a gente faz com o Estado? Ele comprou 4 milhões de reais em kit, né? E o kit não funciona. Então, assim, esse é um problema grave e é meio... Assim, não tem resposta para isso. Isso inundou o mercado. A Anvisa vai precisar rever muito, demais, os protocolos de aprovação, e à medida que forem saindo testes melhores, nacionais, inclusive, e tentando inseri-los no mercado e, enfim. E retirando isso que não funciona. Outros, né? Porque a gente está com uma subnotificação provavelmente muito grande, né, Flávio? Eu acho que isso aí é importantíssimo para a subnotificação, contribui muito para a subnotificação. A gente certamente não conhece bem os índices brasileiros, né? Uhum, certamente. A gente imagina que a subnotificação é da ordem de 10 vezes no Brasil. Gente, alguém mais tem perguntas? Alguém gostaria ainda de fazer algum comentário ou pergunta? Então, eu acho que podemos encerrar, né? Então, eu queria agradecer. A Thalita está digitando. Só um minutinho, Flávio. Pode falar, pode colocar, Thalita.
Aproveitem, pessoal. Ainda dá para fazer perguntas se quiser. Como a gente faz para acompanhar a evolução do trabalho? Do trabalho do grupo, do CT Vacina, você quer dizer? Pois é. Você sabe que aconteceu um fenômeno interessante, Thalita, que eu não tenho muita resposta, né? Porque antigamente, como que a gente acompanhava a evolução dos trabalhos? E até das vacinas, né? Você ia na literatura e via o que aquele grupo que está trabalhando numa vacina está produzindo e publicando os resultados, né? Sempre foi assim. Só que com o Covid-19, ninguém publica nada, né? Os resultados, às vezes, estão saindo publicados muito depois do que né? As coisas já estão lá na frente. Então, por exemplo, os dados de Oxford foram publicados no mês passado e a vacina já estava em teste de fase clínica 3, né? E aí eles publicaram os primeiros dados. Então, assim, é difícil de acompanhar, né? Nenhum de nós, e aí é uma coisa, né? Não vou falar triste, não, mas é um efeito colateral de tudo que a gente está vivendo. Nada do que a gente está produzindo, a gente está escrevendo artigo e submetendo, né? Não há tempo e o foco não é esse no momento, né? Então, vai ser difícil realmente acompanhar algumas das coisas. Então, a forma de acompanhar vai ser através de fóruns como esses, né? A gente também está vivendo uma situação que a oferta de webinário é gigante, ninguém dá conta de acompanhar tanto o webinário, né? Mas volta e meia, colegas apresentam os resultados, né? Então, a Paula vai me ajudar e eu vou, sempre que eu souber de webinários do grupo para falar sobre vacina, sobre essas coisas, eu vou tentar compartilhar, né, via Paula, que é o meu contato com vocês, né? E se eu esquecer eventualmente, vocês me perdoem. Eu realmente estou com a cabeça, assim, meu HD anda cheio, né? Mas vai ter que ser através desse tipo de iniciativa. Seria fantástico, Flávio, se você pudesse compartilhar. Eu tenho tido muito contato com a FMG através da rede de Ômicas, né? Da Recon. Aí, como eu faço parte da Recon e vários professores da microbiologia também fazem, então tudo que eu recebo da Recon eu estou compartilhando e realmente tem muita coisa interessante tem acontecido. E a gente pode pensar futuramente, quando você tiver um tempo de novo, você dá uma outra palestra para a gente, uma validação. Mas é brincadeira, mas é sério, seria excelente se você pudesse voltar daqui a uns meses, um tempo com uma nova palestra, a gente pode ver lá para frente, ou alguém da sua equipe também. E se você puder me passar esses webinários, seria fantástico. E aí eu divulgo para todas as pós-graduações, a gente consegue, através do sistema, fazer isso para todos os estudantes das pós-graduações de biologia. Sim, eu me comprometo a te passar essas informações. Volta e meia, alguém do grupo, professor Ricardo, senhora Santuza, estão apresentando os dados. Então, a gente troca essas figurinhas. Tá ótimo. Então, por fim, eu queria te agradecer. De verdade, foi fantástico. Acho que todos aprendemos muito. E agradecer em nome do programa de microbiologia e de todos os programas, né? De ecologia, mestrado e doutorado acadêmico, mestrado profissional em ecologia, e o mestrado e doutorado em Biodiversidade e Evolução. Agradeço também em nome do professor Eduardo Mendes, que coordena o seminário Novos e Velhos Saberes, que já tinha um compromisso, precisou se ausentar, e em nome de todos os estudantes. Então, agradeço imensamente pela tua palestra, pelas dúvidas, pelo bate-papo tão agradável, e espero que a gente continue aí entrelaçando esse contato e continuar a nossa colaboração entre os programas, está começando de forma muito bacana, né? Certamente, Paulo. Foi um prazer enorme, né? Foi muito gostoso conversar com todo mundo aí, com vocês. E podem contar comigo, com meus colegas, para voltar a trazer outros seminários no futuro, né? A gente está à disposição, tá? E isso certamente conta só para fortalecer essa interação que já há entre os nossos programas, né? Um prazer enorme e obrigado ao pessoal que está aí ainda, pelas perguntas, pela interação. Foi uma tarde bem legal. Obrigado. Com certeza. Nós é que agradecemos. Posso falar rapidinho? Eu não consigo digitar porque eu estou no meu celular. Eu só agradecer ao colega Flávio, amei a tua palestra. Eu trabalho com taxonomia de abelhas, mas, assim, amei a palestra mesmo, eu acho que foi bastante esclarecedora. E eu espero que muito em breve a nossa vacina esteja aí, né? E que a gente consiga vencer de fato esse grande desafio, né? Que todos nós fomos atingidos de certa forma por essa pandemia,
seja psicologicamente, economicamente, ou entes queridos que se foram, e eu acho que o esforço de vocês precisa ser valorizado. Muito obrigada. Professora, eu que agradeço, né? Eu costumo falar que aquela história do estamos juntos não é um bordão, não. Nós realmente estamos todos juntos, né? Seja trabalhando com abelha, trabalhando com vacina, trabalhando com ciências sociais. Mais do que nunca a gente precisa de todo mundo. Sem dúvida. Obrigada, Favisa, por ter falado, professora do Instituto de Biologia, colega. E então agradeço mais uma vez e então vamos dar um tchau e agradecer e até o próximo encontro. Tchau, então, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Flávio. Obrigado.